Meu marido achou que podia me enganar para sempre. Trazia a amante para dentro da nossa casa, deitava com ela na minha cama, usava o meu perfume nela. Mas o que ele não sabia é que eu já sabia de tudo. E estava esperando o momento certo para fazer uma surpresa para eles. O que mais dói numa traição não é o ato em si, é o teatro. É o tempo que ela se esconde atrás de flores, sorrisos e beijos falsos, enquanto você acredita que vive um amor verdadeiro. Antes de continuar te contando como essa traição aconteceu, me diz nos comentários: você tá me assistindo de qual cidade? Vou amar saber. Meu nome é Mariana Santos, tenho 52 anos e durante muito tempo acreditei que tinha o casamento perfeito. Morava em Ribeirão Preto numa casa linda com meu marido Fernando, um homem que todos admiravam. Ele era dono de uma empresa de importação, sempre bem vestido, educado, daqueles que cumprimentam todo mundo na rua e fazem questão de pagar a conta no restaurante. Eu trabalhava como coordenadora pedagógica em uma escola particular tradicional da cidade. Todos os dias saía de casa às 6:30 da manhã e voltava só no final da tarde. Fernando ficava em casa na maior parte do tempo, cuidando dos negócios dele pelo computador. Dizia que preferia trabalhar de casa para ter mais liberdade e não perder tempo no trânsito. Nossa casa era realmente um sonho. 3 quartos, sala ampla, cozinha moderna, um jardim bem cuidado com rosas que eu mesma plantei. Fernando fazia questão de manter tudo impecável. Sempre que chegavam visitas, ele mostrava cada cantinho com orgulho, falava dos móveis que compramos juntos, das viagens que fizemos. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Pensando hoje, havia alguns sinais estranhos que eu simplesmente ignorava. Fernando tinha ficado mais carinhoso nos últimos tempos, me dava presentes sem motivo, sempre perguntava sobre meu horário de trabalho. Que horas você volta hoje, amor? Vai ter reunião depois do expediente? Não vai trabalhar no sábado, né? Na época, achava que ele estava sendo mais atencioso porque nosso casamento estava maduro, completando 15 anos. Mas agora eu penso que era apenas para eu não desconfiar que ele estava fazendo algo errado pelas minhas costas. Ele também tinha começado a tomar banhos mais demorados, usar perfumes diferentes, cuidar mais da aparência. Quando eu elogiava, ele sorria e dizia que queria estar sempre bonito para mim. Eu era tão ingênua, não tinha percebido nenhum dos sinais. Nossa funcionária Rosa também estava estranha. Rosa Oliveira, uma mulher de 40 e poucos anos que trabalhava conosco há 4 anos. Sempre foi muito comunicativa, alegre, dessas pessoas que gostam de conversar enquanto fazem o serviço. Mas nos últimos meses, ela ficou mais quieta, evitava meu olhar, parecia nervosa quando eu chegava em casa. Várias vezes encontrei ela lavando roupa de cama no meio da semana, o que era estranho porque sempre trocávamos os lençóis nos fins de semana. Quando eu perguntava, ela inventava desculpas. Senhor Fernando derramou café na cama. O gato entrou no quarto e sujou. Eu acreditava, claro. Por que duvidaria de Rosa? O que eu não sabia era que Rosa estava vivendo um inferno particular. Fernando tinha descoberto que ela passava por dificuldades financeiras. O marido dela havia perdido o emprego e ela sustentava sozinha 3 filhos pequenos. Ele se aproveitou dessa situação. Um dia, Fernando chamou Rosa na sala e fez uma proposta. Além do salário normal, ele pagaria mais R$ 300 por mês se ela não se metesse nos assuntos da casa. Rosa não entendeu direito no começo, até Fernando ser mais claro. Às vezes recebo clientes aqui quando Mariana não está. Você não precisa saber quem são, só precisa fazer seu trabalho normalmente e esquecer o que vê. Rosa precisava desse dinheiro desesperadamente. O aluguel estava atrasado, as crianças precisavam de material escolar, remédios. Ela aceitou, sem imaginar o que realmente estava concordando em esconder. A primeira vez que Rosa viu Patrícia entrando pela porta lateral da nossa casa foi numa manhã de terça-feira. Uma mulher bonita, cabelos longos e castanhos, de uns 30 anos, usando um vestido colado e salto alto.
Rosa estava estendendo roupa no quintal quando viu Fernando abrir o portão lateral e fazer sinal para que ela entrasse rapidinho. Rosa fingiu que não viu e continuou com o serviço dela. Meia hora depois, ouviu risadas vindos do nosso quarto e percebeu que não eram minhas risadas. O coração dela acelerou, mas ela lembrou dos R$ 300 extras e tentou se concentrar na limpeza da cozinha. O que faria no lugar da Rosa? Aceitaria o dinheiro para manter o silêncio ou contaria tudo, mesmo correndo o risco de perder o emprego? O que começou como encontros esporádicos virou uma rotina cruel e calculada. Patrícia aparecia na nossa casa 2, às vezes 3 vezes por semana. Sempre nos dias em que Fernando tinha certeza de que eu estaria ocupada na escola. Terças e quintas, quando eu tinha reunião pedagógica, e às vezes nas sextas de manhã. Fernando desenvolveu um sistema quase militar. Assim que meu carro sumia da rua, ele mandava uma mensagem para Patrícia: Campo livre. Ela chegava 10 minutos depois, estacionava 2 quadras longe para não levantar suspeitas e entrava pela lateral da casa. Rosa era obrigada a servir café para os dois. Fernando exigia que ela arrumasse uma bandeja caprichada, xícaras de porcelana, guardanapos de linho, bolinhos que eu tinha deixado prontos para nosso café da manhã. Faz direito, Rosa, não é qualquer café não, ele ordenava. Patrícia se comportava como se fosse dona da casa. Caminhava descalça pelos corredores, mexia nas minhas coisas, usava meus roupões de banho. Uma vez, Rosa a viu usando meu perfume francês, aquele que Fernando tinha me dado no nosso aniversário de casamento. Este cheiro é uma delícia, Patrícia comentou, enquanto borrifava meu perfume. O pior era que eles subiam para o nosso quarto. A cama onde eu dormia todas as noites, onde Fernando me beijava antes de dormir, onde fizemos tantos planos para o futuro. Rosa ouvia os barulhos e sentia náusea, mas não podia fazer nada, precisava daquele dinheiro. Com o passar dos meses, Fernando foi se acostumando com aquela rotina de traições, sentia como se nunca fosse ser pego, sabe? Foi ficando mais ousado, desrespeitoso. Como Rosa nunca reclamou, ele achou que podia tratá-la como quisesse. Achava que tinha ela na própria mão. Na frente de Patrícia, começou a dar ordens ríspidas. Rosa, limpa essa mesa direito. Essa comida tá fria, esquenta de novo. Não fica aí parada não, vai arrumar a sala. Patrícia achava engraçado ver Fernando humilhar Rosa. Participava da crueldade com comentários maldosos. Nossa, Fernando, você tem muita paciência com empregada lerda assim. Na casa da minha amiga, se a funcionária não soubesse trabalhar direito, ia embora no mesmo dia. Um dia, Rosa estava passando pano no chão da sala, quando Patrícia derramou suco de laranja de propósito no chão recém-limpo. Opa, que trapalhada a minha, disse rindo. Rosa, limpa aí de novo. Fernando riu junto e ainda acrescentou. Cuidado para não escorregar, Rosa. Não queremos acidentes aqui. Outra vez, Fernando obrigou Rosa a lavar e passar uma camisa social dele na mesma hora porque queria impressionar Patrícia. Quero essa camisa lisinha para a bonita, a que ver como eu fico elegante, ele disse, puxando Patrícia pela cintura. Rosa teve que largar o almoço que estava preparando e correr para o tanque. Mas o momento que quebrou Rosa por dentro foi numa quinta-feira de março. Fernando estava de mau humor porque tinha brigado com um cliente. Quando Rosa serviu o café, ele reclamou que estava amargo. Não estava. Rosa tinha feito do mesmo jeito de sempre. Mas Fernando pegou a xícara e jogou no chão, na frente de Patrícia. Você não sabe nem fazer um café decente, que empregada inútil! Ele gritou. Patrícia bateu palmas e riu. Bem feito, tem que aprender mesmo. Rosa se ajoelhou para limpar os cacos de porcelana, com lágrimas nos olhos, enquanto os dois subiam para o quarto rindo. No dia seguinte, Fernando saiu para o escritório de um cliente e Patrícia não apareceu na minha casa. A casa estava em silêncio. Eu já havia saído para a minha escola. Dona Rosa subiu para arrumar o nosso quarto e, ao ver meu retrato sobre a mesa de cabeceira, ela desabou. Era uma foto simples,
Ele e eu sorrindo em um restaurante em Salvador. Ela sentou na cama e chorou. Ficou pensando na humilhação que vinha passando, na cara de nojo que Fernando fazia para ela, na risada cruel de Patrícia. Lembrou de como eu sempre a tratei com carinho e respeito. Me preocupava quando ela ou os filhos ficavam doentes. Mandava remédio, cesta básica, doava roupa para ela e os filhos dela, a ajudava no que podia. Ela decidiu naquele momento. Ia me contar. Não por heroísmo, não por justiça, mas porque, se não falasse, ia enlouquecer. Dona Mariana não merece isso, ela pensou. É uma mulher boa, trabalhadora, que acorda cedo todo dia para trabalhar enquanto o marido trai ela na própria cama. Pensou nos R$ 300, na necessidade, nos filhos. Mas pensou também na vergonha que sentia toda vez que me olhava no rosto. Na sexta-feira seguinte, Rosa tomou coragem e decidiu. Ia me contar tudo. Não aguentava mais ser cúmplice daquela traição nojenta. Era uma quinta-feira de abril, eu me lembro exatamente. Estava na escola corrigindo provas do 3º ano quando meu celular tocou. Rosa nunca me ligava durante o trabalho, então já estranhei. Dona Mariana, a voz dela estava trêmula. A senhora pode vir para casa agora, por favor? É urgente. O que aconteceu, Rosa? Alguém se machucou? Não, ninguém se machucou. Mas preciso falar com a senhora pessoalmente. É muito importante. Meu coração disparou. Pensei em assalto, em acidente, em tudo menos na verdade. Avisei na secretaria que tinha uma emergência e saí correndo para casa. Encontrei Rosa sentada no sofá da sala, com as mãos trêmulas no colo. Ela estava claramente nervosa, não conseguia me olhar nos olhos. Sentei na poltrona em frente e segurei a mão dela. Rosa, me fala logo o que está acontecendo. Você está me deixando preocupada. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas que já começavam a escorrer e disse a frase que mudou minha vida para sempre. Dona Mariana, o seu Fernando tem outra mulher, e ele traz ela aqui na sua casa quando a senhora não está. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Como assim, Rosa? Do que você está falando? Faz mais de 1 ano, Dona Mariana. Ela vem aqui 2, 3 vezes por semana. Uma mulher de cabelos longos, nova. Eles sobem para o seu quarto, usam sua cama, suas coisas. Ela até usa seu perfume. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. As pernas ficaram bambas. A cabeça começou a rodar. Você tem certeza disso, Rosa? Tenho sim, senhora. Eu via tudo. Ele me pagava para eu ficar calada. Me dava dinheiro extra todo mês para eu não contar nada para a senhora. A raiva começou a subir do fundo do meu peito como lava de vulcão. Você sabia e não me contou? Rosa desabou num choro que parecia vir das entranhas. Os ombros tremiam, o rosto encharcado de lágrimas, a respiração entrecortada, como quem tenta manter a dignidade, mas já não consegue. Dona Mariana, eu precisava daquele dinheiro. Me perdoa. Meus filhos, o aluguel atrasado, o Joaquim desempregado. Eu não tive escolha, mas eu não aguento mais ver a senhora sendo enganada desse jeito. Eu não durmo direito há meses. A vergonha, a culpa me matam por dentro. Levantei da poltrona e comecei a andar pela sala como uma louca, tomada pela fúria em meu peito. Bati os olhos no porta-retrato da nossa lua de mel em Maceió que estava na estante. Aquele sorriso congelado, aquela falsa lembrança de felicidade. Peguei com as mãos trêmulas e, num impulso, atirei com força contra a parede. O vidro estilhaçou em um som seco e cortante, espalhando pedaços pelo chão como se fosse o reflexo exato do meu coração naquele momento. Peguei a foto no chão entre os cacos e comecei a amassar e rasgar em pedacinhos. Mentiroso, canalha, desgraçado! Eu gritava, sentindo a garganta arder. Na minha casa, Rosa, na minha cama, como ele teve a audácia? Rosa continuava chorando encolhida no sofá. Desculpa, Dona Mariana. Desculpa mesmo. Eu queria ter contado antes, mas eu tinha medo. Medo de perder o emprego. Medo de não conseguir sustentar meus filhos.
mas todos os dias me olhava no espelho e sentia nojo de mim mesma. Eu surtei. Foram minutos de descontrole, de gritos, de socos no ar, de lágrimas queimando o rosto. Mas depois que o primeiro impacto passou e eu consegui me acalmar um pouco, uma frieza estranha tomou conta de mim. Não era mais só dor, era uma sede de justiça que eu nunca tinha sentido na vida. Me virei para Rosa, ainda limpando as lágrimas que escorriam pelo meu rosto, mas com a voz firme, inquebrável. Rosa, me escuta bem. Da próxima vez que essa mulher vier aqui, você me liga imediatamente. Entendeu? Sim, senhora. Ela respondeu entre soluços. Não importa se eu estiver em aula, em reunião ou no meio de uma cirurgia. Você me liga. Quero ver com meus próprios olhos. Eu vou pegar os dois na cama e acabar com essa palhaçada de uma vez. Ela assentiu e pela primeira vez em meses vi um traço de alívio em seu rosto. Como se o fardo finalmente começasse a sair de seus ombros. Finalmente ia poder parar de carregar aquele peso sozinha. Naquela mesma tarde, fui ao escritório do Dr. Henrique Albuquerque, um advogado amigo da nossa família. Contei tudo para ele: a traição, Rosa como testemunha, os detalhes sórdidos. Mariana, você tem uma testemunha ocular e um caso claro de infidelidade conjugal. Com isso, podemos pedir o divórcio com divisão favorável dos bens para você. Mas é importante documentar tudo direitinho. Doutor Henrique, eu quero mais do que divórcio. Quero que Fernando pague por cada humilhação. Quero pegar os dois em flagrante. Posso acompanhar você quando isso acontecer. Assim temos um advogado como testemunha também. Vai ser irrefutável. Saí do escritório com um plano definido. Agora era só esperar a oportunidade perfeita. Na terça-feira seguinte, estava dando aula para o segundo ano quando o celular vibrou. Uma mensagem de Rosa. Ela chegou agora. Meu coração acelerou tanto que achei que ia ter um infarto. Disse para os alunos que tinha uma emergência, pedi para a professora da sala ao lado cuidar da turma e saí praticamente correndo. Liguei para Dr. Henrique no caminho. É agora, doutor. Estou indo para casa. Já estou no carro, Mariana. Te encontro lá em 10 minutos. A viagem para casa nunca foi tão longa. Cada semáforo parecia uma eternidade. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. E se Rosa tivesse se enganado? E se Fernando inventasse alguma desculpa esfarrapada? E se eu não tivesse coragem de enfrentar? Mas quando virei a esquina da minha rua e vi um Civic branco estacionado 2 casas antes da minha, um carro que eu nunca tinha visto por ali, soube que era verdade. Dr. Henrique já estava me esperando na calçada. Pronta? Ele perguntou. Nasci pronta para este momento, respondi. Entramos pela porta principal. Rosa apareceu na sala com o rosto tenso e fez um gesto apontando para cima. Podíamos ouvir risadas e barulhos vindos do nosso quarto. Subi a escada devagar, Dr. Henrique atrás de mim. Cada degrau era uma mistura de dor e determinação. Chegando no corredor, ouvi claramente a voz de Fernando. Você fica linda com essa lingerie, Patrícia. Era minha lingerie, a vermelha que ele tinha me dado no dia dos namorados. Respirei fundo e abri a porta com força. A cena estava lá, na minha frente. Fernando com uma mulher na minha cama, entre os meus lençóis. Por um segundo, ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse parado. Fernando ficou branco como papel. A mulher deu um grito e puxou o lençol para se cobrir. Espero que estejam confortáveis, eu disse com uma calma que nem sabia que tinha. Porque é a última vez que usam esta cama. Patrícia, agora eu sabia o nome dela, pulou da cama e começou a se vestir desesperadamente, tropeçando nas próprias roupas. Fernando, você disse que ela não voltava hoje, ela gritou. Cala a boca! Fernando rosnou para ela, tentando manter algum controle da situação. Não, deixa ela falar, eu disse entrando no quarto. Quero ouvir tudo. Há quanto tempo vocês fazem isso na minha casa? Fernando tentou se levantar e vim na minha direção. Mariana, eu posso explicar. Pode nada, explodi.
Não quero ouvir uma palavra sua. Você transformou minha casa numa zona, minha cama num motel barato. Dr. Henrique entrou atrás de mim e se apresentou. Sou o advogado da senhora Mariana. Estou aqui como testemunha. Foi aí que Fernando entendeu a gravidade da situação. Não era só um flagra doméstico, era uma armação legal. Patrícia terminou de se vestir e tentou sair do quarto, mas eu bloqueei a porta. Não, não vai sair assim tão fácil. Quero saber quem você é, onde mora, há quanto tempo está destruindo meu casamento. Eu não sabia que ele era casado no começo, ela gaguejou. Mentirosa, Fernando gritou. Você sempre soube. Fernando, cala a boca, ela retrucou. Você que me disse que estavam separados. Comecei a rir. Uma risada amarga de desprezo. Olha só, nem entre vocês há honestidade. Que casal perfeito. Patrícia conseguiu passar por mim e desceu correndo as escadas. Ouvi a porta bater. Fernando ficou ali, nu e patético, tentando encontrar as palavras certas. Mariana, por favor, vamos conversar. Foi um erro, uma fraqueza masculina. Você é a mulher da minha vida, sempre foi. Fraqueza masculina? Repeti, incrédula. Fraqueza masculina é trazer sua amante para minha casa, usar minha cama, humilhar minha funcionária, mentir olhando na minha cara todos os dias? Eu posso mudar, Mariana. Vou terminar com ela, prometo. Você não entendeu ainda? Eu disse, me aproximando dele. Não é sobre ela, é sobre você. Sobre quem você realmente é. Um homem sem caráter, sem vergonha, sem honra. Dr. Henrique tirou uns papéis da pasta. Fernando, o processo de divórcio já está pronto. Com base na infidelidade conjugal e com testemunhas, Mariana terá direito a ficar com a casa e 70% dos bens do casal. Fernando olhou os papéis e depois para mim. Você planejou tudo isso? Planejei sim. Assim como você planejou me trair na minha própria casa durante mais de um ano. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela cidade como fogo na mata seca. Ribeirão Preto é grande, mas nos nossos círculos sociais todo mundo se conhece. Fernando, que sempre fez questão de manter uma imagem impecável, virou motivo de chacota. No clube onde ele jogava tênis, os amigos começaram a tratá-lo com frieza. Na empresa, alguns clientes cancelaram contratos. Na rua, as pessoas evitavam cumprimentá-lo ou faziam comentários maldosos pelas costas. Patrícia também não teve vida fácil. Descobri que ela era casada também. O marido dela soube de tudo e expulsou ela de casa. Tentou ficar na cidade por algumas semanas, mas os olhares de julgamento eram pesados demais. Acabou indo embora para São Paulo, para a casa de uma irmã. O processo de divórcio foi rápido. Com Rosa como testemunha principal e Dr. Henrique conduzindo tudo com eficiência, em 3 meses estava tudo resolvido. Fernando tentou contestar a divisão dos bens, alegando que a empresa era só dele. Mas como éramos casados no regime de comunhão parcial de bens e eu tinha contribuído financeiramente durante todos esses anos com meu salário, o juiz decidiu a meu favor. Fiquei com a casa, 60% do valor da empresa dele, o carro que eu usava e metade das economias. Fernando ficou com o apartamento que ele tinha comprado anos atrás para investimento e o resto. O que mais doeu nele não foi a perda financeira, foi a perda da reputação. Fernando sempre foi vaidoso, preocupado com a opinião alheia. Virar o homem que foi pego na cama com a amante na própria casa foi um golpe mortal no ego dele. A reconstrução. Depois que Fernando saiu definitivamente da casa, em maio, eu me senti como se pudesse respirar pela primeira vez em meses. Cada canto da casa parecia contaminado pelas lembranças ruins, então decidi fazer uma reforma completa. Troquei todos os móveis do quarto, comprei lençóis novos, mudei as cortinas. Mandei pintar a casa inteira numa cor diferente. Antes era bege, agora ficou num tom de verde claro que me dá paz. Plantei flores novas no jardim, troquei as rosas por girassóis. Rosa continuou trabalhando comigo, mas nossa relação mudou completamente. Aumentei o salário dela em 50% e disse que nunca mais precisaria esconder nada de mim. Rosa,
Você foi vítima da situação também. Fernando te chantageou. Agora somos só nós duas aqui, e uma cuida da outra. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga muito boa, Dona Beatriz. Nas primeiras sessões, chorava muito, sentia raiva, revolta. Mas com o tempo, fui aprendendo a processar tudo o que tinha acontecido. Mariana, Dona Beatriz me disse numa sessão, você não foi só traída, você foi enganada sistematicamente. Isso não foi um deslize, foi uma operação cruel que durou mais de 1 ano. Você tem todo o direito de se sentir revoltada. Bom, 6 meses depois do divórcio, eu já era uma pessoa completamente diferente. Voltei a sair com minhas amigas, aceitei convites que antes recusava, comecei a frequentar um grupo de dança de salão. No colégio, todos me tratavam com muito carinho. As colegas de trabalho faziam questão de me incluir em almoços, happy hours, passeios de fim de semana. Mariana, você está radiante, elas diziam. Parece que rejuvenesceu 10 anos. E era verdade. Sem o peso da mentira, sem a tensão de viver com um homem falso, eu me sentia leve. Comecei a cuidar melhor da aparência. Mudei o corte do cabelo, renovei o guarda-roupa. Uma das melhores mudanças foi a relação com Rosa. Ela também floresceu depois que saiu daquela situação constrangedora. Voltou a ser comunicativa, sorridente. Às vezes, ficávamos conversando na cozinha depois do meu trabalho, tomando café e colocando as fofocas em dia. Dona Mariana, ela me disse um dia, a senhora foi a melhor coisa que me aconteceu. Me tratou sempre com respeito, mesmo quando eu não merecia. Rosa, você sempre mereceu respeito. Fernando, que era um monstro. Fernando nunca mais conseguiu se reerguer completamente. A empresa dele perdeu vários clientes importantes e ele teve que vender a parte que ficou com ele para pagar dívidas. Hoje trabalha como representante comercial para outras empresas. Mora num apartamento pequeno no centro, bem diferente da nossa casa espaçosa. Evita lugares onde pode encontrar conhecidos nossos. Quando cruza comigo na rua, desvia o olhar. Uma vez, uns 8 meses depois do divórcio, ele tentou me procurar. Ligou no meu celular, pedindo para conversarmos. Mariana, será que podemos almoçar juntos? Queria te pedir desculpas direito, explicar algumas coisas. Fernando, não temos nada para conversar. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Cada um segue sua vida agora. Mas eu ainda te amo, Mariana. Sempre te amei. Se isso é amor, Fernando, então eu prefiro o ódio. Desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Hoje, 2 anos depois de toda essa história, posso dizer que foi doloroso, mas necessário. Descobri que era mais forte do que imaginava. Descobri que podia viver sozinha e ser feliz. Descobri que mereço respeito e honestidade. Às vezes me perguntam se não sinto falta de ter um companheiro. Sinto, claro. Mas prefiro 1000 vezes estar sozinha do que estar com alguém que me engana. Se um dia aparecer um homem de verdade na minha vida, ele será bem-vindo. Se não aparecer, tudo bem também. A Rosa ainda trabalha comigo e virou praticamente da família. Os filhos dela me chamam de Tia Mariana e às vezes vêm passar o fim de semana aqui em casa. É uma alegria ter criança correndo pelo jardim, dando vida para a casa. No colégio, fui promovida para diretora pedagógica. Tenho mais responsabilidades, mas também mais reconhecimento. Gosto do que faço, me realizo profissionalmente, tenho colegas que viraram amigas verdadeiras. Se tem uma coisa que aprendi com toda essa experiência, é que a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode doer, mas aparece. E quando aparece, é libertadora. Fernando achou que podia me enganar para sempre, que eu era boba demais para descobrir. Achou que Rosa ia ficar calada pelo resto da vida por causa de uns trocados. Achou que podia ter tudo, a esposa respeitável em casa e a amante gostosa na cama. Mas a vida não funciona assim. Mentira tem perna curta, como minha avó sempre dizia. Hoje, quando olho para trás, até agradeço por ter descoberto.
Imagine se eu tivesse vivido mais anos sendo enganada. Imagine se eu tivesse envelhecido ao lado de um homem falso. Prefiro a dor da verdade à comodidade da mentira. Prefiro minha casa em paz, minha consciência tranquila, meu espelho sem disfarces. Esta é minha história. Uma história de traição, sim, mas também de coragem, de renascimento, de dignidade recuperada. Se alguma mulher que estiver passando por situação parecida ler isso, quero que saiba: vocês são mais fortes do que pensam. A verdade dói, mas liberta. E depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Hoje eu sou feliz. Diferente do que era antes, mas genuinamente feliz. E isso, nenhum Fernando da vida pode tirar de mim. E você, o que faria se descobrisse uma traição tão descarada dentro da sua própria casa? A atitude corajosa da Dona Rosa foi fundamental para a Mariana encontrar a verdade. Você já presenciou ou precisou ter uma atitude parecida para ajudar alguém? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante e compartilhar com aquela amiga que precisa de uma dose de coragem. A verdade sempre vem à tona, e a sua força também.